Muito obrigado, meu irmão Vanderlei, Pastor Carlos, nossa referência singular nesta cidade, nesse estado, uma igreja que está marchando triunfantemente. Deus abençoe e continue abençoando o seu ministério, Pastor Carlos. Meus amados irmãos, eu estou feliz em poder participar. Eu tenho, nesses finais de semestre, né? Pastor Carlos já foi professor também, sabe que é uma correria. E agora surgiu a questão de fazer também as competências e habilidades de cada matéria. E realmente, às vezes eu quero me desmamar desse negócio, mas tá meio difícil, né? Mas eu agradeço a oportunidade que os irmãos me concedem. E interessante, antes de começar a mensagem, irmãos, ontem eu estava assistindo uma conferência numa igreja batista aqui em Tangará da Serra, e um pastor, por nome pastor Vilaci, ele apresentou uma reflexão que eu achei oportuna para este momento, sobre os cumprimentos proféticos, né? Ele estava dizendo sobre essa questão de que estão querendo forçar Israel a assinar um tratado de paz, né? Com as nações, para acabar com esses conflitos, e ele trouxe-me à lembrança as profecias de Ezequiel, desculpe, de Daniel, né? Sobre essa questão do tratado de paz e também dos evangelhos, né? Eu fiquei pensando, né? E a pregação dele também foi oportuna, porque ele deixou entender que os tições das igrejas estão sendo movimentados para que ateie o fogo para a pregação do evangelho, para uma obra missionária dinâmica neste tempo que pode ser a última hora, né? Para que as pessoas sejam alcançadas pela pregação do Senhor. Então ele fez um paralelismo com a contemporaneidade e com as mensagens proféticas. Mas achei interessante. Mas o que eu quero abordar hoje, irmãos, eu tenho aí 15 minutos, né? Agora só tem 10, né? Para fazer uma abordagem aí rápida sobre o vaso, né? É a profecia de Jeremias, né? Que está no capítulo 18, nos versículos de 1 a 6, né? Que faz uma abordagem alegórica de uma mensagem de Deus a Jeremias para que ele fosse até a olaria e ver o trabalho do oleiro, que estava no seu ofício ali, moldando um vaso, e o vaso quebrou, e ele molda de novo, e depois ele diz: olha, Jeremias, não posso eu fazer do meu povo como fez este oleiro, o povo rebelde, contumaz, uma nação injusta, uma nação idólatra, uma nação que afastou do Senhor. Eu posso transformar novamente essa nação para que ela possa ser útil para mim como um vaso de honra, né? Nós sabemos que Jeremias é um profeta chamado até profeta chorão, né? Porque era um profeta que amava realmente o seu rebanho, amava o seu povo, né? Era uma pessoa simples, um camponês, mas ele tinha alguns recursos, né? Porque ele pôde até comprar uma propriedade, ele pôde contratar um secretário particular, né? Baruque, para trabalhar. Então ele realmente, apesar de ser camponês, mas ele era uma pessoa que tinha alguns recursos, né? E ele exerceu o ministério por volta de por mais de 40 anos, na realidade 41 anos, né? De trabalho ministerial, e sempre preocupado com o povo. E uma outra coisa que Jeremias não teve tanto sucesso, né? Porque apesar das suas palavras de exortações, de chamamento do povo para Deus, o povo acabou indo para o exílio e lá ficando 70 anos. Mas na realidade o que eu quero concentrar não seria no povo, irmãos, mas concentrar esse barro como a nossa pessoa, né? Quem de nós não sentimos às vezes como um vaso quebrado, né? Não alcançamos os propósitos que Deus traçou para a nossa vida, falhamos ou caímos em situações contraditórias com aquilo que pregamos e nos afastamos das reais verdades do Senhor nosso Deus.
né? E nos sentimos, às vezes, até mesmo derrotados e abandonados pela família, abandonados pela igreja por causa de uma situação que nós nos envolvemos, não é? E sentimos-nos abandonados. Mas a notícia avissareira, a notícia agradável é que Deus não se afasta de nós, né? Ele nos busca, assim como Jeremias buscou ali o povo de Israel. Deus nos busca também para nos fazer, para nos restaurar, né? A nossa vida realmente ela não segue um destino secreto. Destino também não existe, né? O destino quem traça somos nós, né? E nós reconhecemos que a nossa vida ela está nas mãos de Deus. E é interessante que Deus tem uma preocupação toda especial com a nossa vida. Precisamos reconhecer, obviamente, que nós somos, como diz Isaías, nós somos o barro nas mãos do oleiro. E assim como o barro é impotente para mudar a sua condição, nós também nos sentimos muitas das vezes, e isso é um bom sinal, de nos sentirmos impotentes para mudarmos os nossos propósitos, para formarmos a nossa própria vida, os conhecimentos adquiridos, a formação adquirida, o desejo de manter uma ética, uma moralidade muito alta, por nós próprios, às vezes nós não conseguimos. Nós precisamos do auxílio do Senhor para alcançarmos os nossos propósitos, porque o barro não se molda sozinho, né? É óbvio que Deus não é culpado pelos nossos fracassos, nós fracassamos, mas devemos lembrar que Deus tem um plano para a nossa vida. E é um plano que não começa no momento do nascituro, do nosso nascimento, da nossa encarnação, diríamos assim, mas é um plano que Ele tem traçado para nós desde antes de tornarmos seres humanos. Perceba que lá no versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias está escrito, Deus falando para Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei à nação como profeta. Olha só, Deus tem um conhecimento pregresso da nossa vida. Ele nos conheceu, Deus não nos conhece apenas quando nós nos tornamos uma criatura humana, mas antes da nossa formação. Isso nos lembra vários outros trechos da palavra de Deus. Davi diz, antes que os meus ossos fossem formados, o Senhor já me conhece. Portanto, Jeremias era conhecido de Deus e também já tinha sido consagrado ao ministério profético. Perceba que nos nossos dias atuais, nós diríamos, olha, Jeremias era um presbiteriano, foi predestinado, né, para exercer o ministério mesmo antes do seu nascimento, né? Mas acontece, irmãos, a notícia alvissareira, a notícia maravilhosa é que Deus tem um plano perfeito para a minha vida, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus tem o conhecimento passado e Ele conhece também o nosso produto final. Ele sabe do resultado da nossa vida. Veja bem, o texto sagrado nos diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia! Nós amamos ao Senhor e tudo que ocorre na nossa vida está designado pelo nosso Deus. O nosso Deus trabalha com paciência na nossa vida e nós precisamos aguardar com paciência esse modelar do Senhor. Às vezes esse modelar do Senhor vai causar alguma dor, alguma dificuldade na trajetória da nossa vida, mas nós reconhecemos que Deus está
na liderança desse projeto. Aliás, Deus trabalha sempre com projeto. As coisas de Deus não são produtos da causalidade. O universo, quando Deus criou o universo, ele tinha um plano na sua vida do universo. Então, quando ele criou o irmão Vanderlei, quando ele criou a mim, quando ele criou o irmão Laerte, ele já tinha um plano traçado para a nossa vida. E ele vai usar isso no decorrer da vida. Ele vai usar ferramentas, muitas das vezes essas ferramentas para modelar a nossa vida é a igreja. Muitas vezes são os pais, os professores, os irmãos. E é interessante que ele vai usar até mesmo os inimigos para cumprir o seu projeto. E aí nós lembramos da história de José. Deus tinha um plano na vida de José. Qual era o plano na vida de José? Deus tinha um plano de fazer José chegar a ser o primeiro-ministro do Egito. Deus tinha um plano para fazer de José aquele que iria salvar, cuidar do povo de Israel. Mas José não chegou lá no cargo de governador do Egito assim, de uma hora para outra. Veja bem que José passou por série de dificuldades. Ele foi odiado pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele tornou escravo no Egito. Passou por uma via crucis, nós podemos dizer assim, para chegar até o projeto. Mas era Deus que estava preparando José. Portanto, diante das dificuldades que às vezes ocorrem na nossa vida, nós devemos dar graças a Deus. Talvez Deus está modelando a nossa vida para cumprir o seu projeto, porque nós somos o barro. Deus é o oleiro. Claro que essa mensagem de Jeremias está direcionada para o povo de Israel, para o povo de Judá. Israel já tinha desaparecido, mas hoje nós centralizamos na nossa vida. Deus tem um plano com a minha vida, com a sua vida, né? Somos os barros na mão do Senhor, mas Deus tem um plano na nossa vida. Veja bem o que está em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder de Deus seja realizada em nós. Nós somos instrumentos do poder de Deus. Deus colocou o seu poder nas nossas vidas para realizarmos o seu propósito. O propósito maior é a pregação do Evangelho. Mas Deus nos usou, colocou o seu poder, que é o Espírito Santo de Deus, para que nós restauremos vidas, para que nós oremos em favor de libertação de vidas, para que nós oremos em favor de restauração de família. Deus nos deu esse poder. Ele disse que os seus filhos, os seus servos deviam fazer coisas maiores daquilo que ele fez, porque a nós foi dado o poder de Deus. E às vezes, irmãos, nós não reconhecemos esse poder. E nós vivemos como se nós não tivéssemos esse poder do Espírito Santo. E aqui eu quero exagerar um pouquinho mais, até mesmo para fazer como os discípulos faziam diante das necessidades da humanidade. Quando aquele leproso estava na porta do templo, querendo algumas moedas, querendo algum dinheiro, ele disse o seguinte, os apóstolos disseram: olha, nós não temos dinheiro, nós não temos nada, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Havia poder, o poder do Espírito Santo que está também nas nossas vidas e que precisamos exercitar. E uma coisa interessante que o pregador falou ontem à noite é que naquele tempo a igreja não tinha tanto dinheiro, mas tinha poder. E algumas igrejas hoje têm muito dinheiro, mas não têm poder. E nós precisamos exercitar esse poder do Senhor nas nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nós coloquemos-nos como vaso de barro nas mãos do Senhor, para que Ele transforme a nossa vida e possa executar o projeto que Ele tem, especialmente nesses últimos tempos que nós podemos chamar de a chamada final. Os tições do fogo têm que ser sacudidos para esta nova onda de avivamento que Deus quer realizar. Mas Ele precisa de mim e de você. E Ele precisa que nós nos coloquemos sobre o domínio do Espírito Santo de Deus para realizarmos esta obra magnífica
de salvação de alma, de restauração de vida. Que Deus nos abençoe para que sejamos um barro maleável na mão do oleiro, para que nos transforme e nos faça um vaso de honra para a proclamação das suas verdades. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus.